primeiro personagem da semana será o Galho. Serão 5 personagens e eu estou construindo uma playlist neste canal, apenas por curiosidade, sobre todos os personagens bíblicos de Ásia. E eu já gravei todos os personagens iniciados com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra D, com a letra E, com a letra F e atualmente estou na letra G. O livro texto base que estou utilizando e que está me ajudando a compreender um pouco sobre todos os personagens bíblicos é este livro aqui. Super recomendo, inclusive, de forma introdutória, só para ter uma vaga noção. E o personagem, então, é Galho. Vamos ao texto. Lúcio Júnior. Bom, tentando puxar de cabeça alguma coisa, esse nome provavelmente é um personagem do Novo Testamento, não do Antigo, porque não é um nome comum ao Antigo Testamento. Agora, em que contexto histórico, eu não sei. Lúcio Júnior Anil Galho era um procônsul romano, então é um personagem de origem romana, que vivia em Corinto, na cidade de Corinto. Era sobrinho de Sêneca, filho e estadista romano que foi tutor de Nero. Olha só, então, ele tem uma conexão com muita gente importante, né? Era sobrinho de Sêneca, o famoso filósofo, que foi tutor de Nero. Ele foi adotado por Június Galho, próspero amigo da família de Anaxo, e herdou o nome deles. Adoção era tem uma nota de rodapé aqui interessante sobre adoção. Adoção era uma prática comum entre as famílias romanas. Homens jovens ou meninos eram frequentemente adotados mesmo quando os pais eram ainda vivos e cuidavam bem deles. Um homem poderia aumentar a conexão familiar e a riqueza de seus filhos. Homens permitindo que fossem adotados por um padrinho ou onde eu parei? Ou um amigo influente. Quando um jovem era adotado, ele tomava o nome de seu novo pai e acrescentava a terminação ano ao nome de sua família original. Muitas vezes, a adoção acontecia quando o pai adotivo falecia e deixava sua vontade expressa em testamento. Júlio César adotou seu sobrinho neto Otávio em seu testamento e, a partir de então, Otávio passou a ser conhecido como Caio Júlio César Otaviano. Ah, entendi, esse sufixo ano aqui é por causa disso, de ser adotivo. Mas o Galho aqui no caso não tem não, né? Bom, tá, então vamos continuar aqui. Como um Galho, essa foi uma nota de rodapé. Como um Galho, ele ingressou na carreira política e por volta de 52 depois de Cristo, havia alcançado o alto posto administrativo de procônsul. Então, procônsul era um cargo alto administrativo, né? Essa data é importante, pois serve como ponto de partida para ajudar a identificar as datas das viagens de Paulo. No tempo em que Galho era procônsul, os judeus de Corinto levaram Paulo à sua presença sob a acusação de estar difundindo uma religião ilegal. Isso está registrado no capítulo 18 do livro de Atos, verso 13 em diante. Outra nota de rodapé sobre isso. Os romanos eram tolerantes à maioria das religiões, porém qualquer religião que não adorasse seus deuses, ou seja, Júpiter, etc., era considerada ateísta e suspeita. Os romanos temiam o ateísmo porque poderia provocar a ira dos deuses, o que significaria uma ameaça à prosperidade de Roma. A prática dessas religiões suspeitas dependia de uma licença, e a exigência para se obter a licença era de que os adeptos acrescentassem um deus importante dos romanos à lista de seus principais deuses. Então, os romanos aturavam religiões estrangeiras desde que acrescentassem no seu panteão, se houvesse um panteão, porque pode ser que não haja, colocassem um dos deuses romanos. Isso não por medo de pensamento em si ateísta, não, é por medo de que, se isso não fosse feito, os deuses romanos puniriam os próprios romanos. Em troca, o deus escolhido não seria adorado no panteão, um templo em Roma dedicado a todos os deuses. Os politeístas não tinham qualquer problema quanto a isso, mas a prática dessas religiões suspeitas dependia de uma licença, e a exigência para se obter a licença era de que os adeptos acrescentassem um deus importante dos romanos à lista de seus principais deuses. Em troca, o deus escolhido não seria adorado no panteão, um templo de Roma dedicado a todos os deuses. Os politeístas não tinham qualquer problema quanto a isso, mas os judeus se recusaram a cumprir a exigência, porque eles não eram politeístas, eles eram monoteístas. Finalmente, para manter a paz, o judaísmo foi licenciado, comprometendo-se a cumprir a regra de não interferir com a religião romana. Então, acaba aqui a nossa nota de rodapé. A segunda, continuando o texto, terceira, né? Eles estavam, sem dúvida, conscientes de que Paulo era um cidadão romano e que tinha seus direitos protegidos pela lei do Império Romano. Galho retirou o caso da alçada do tribunal sob o argumento de que se tratava de questão religiosa, por isso deveria ser resolvida
pela lei religiosa, o que o governo romano não tinha qualquer interesse no caso. Tal decisão foi importante. Até aquela época, nenhum juiz romano havia tentado interferir com a legalidade do judaísmo em detrimento do direito romano. O princípio da religio licita é a religião legítima e Galho não seria o primeiro. Isso significa que Galho, no mínimo, não via diferença entre o judaísmo e o cristianismo, que ainda acreditava-se ser nada mais do que um segmento do judaísmo, o famoso caminho. Quando Galho rejeitou o caso, Lucas diz em Atos que todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram. E isso está lá no capítulo 18, verso 17 de Atos. Alguns intérpretes acreditam que todos é uma referência aos gregos de Corinto, que eram notadamente antissemitas. A maioria, porém, acredita que o termo diz respeito aos judeus que conduziram Paulo ao tribunal. Se foi assim, isso indicaria que Sóstenes era simpático à pregação de Paulo, ou mesmo um convertido. Em ambos os casos, Galho ignorou completamente a situação. Atos capítulo 18, verso 17. De acordo com Sêneca, Galho considerou o ar de Corinto prejudicial para a sua saúde e voltou para Roma. Lá ele assumiu a posição de cônsul interino, substituição temporária de um cônsul sob a autoridade de Nero. Durante esse tempo ele foi acusado de se envolver em uma conspiração para assassinar Nero. Seu irmão foi executado, mas ele foi absolvido. Era costume naqueles dias dar aos homens de elevado prestígio que participassem de uma conspiração desse tipo a opção de cometer suicídio. Se eles o fizessem, conservariam a sua honra e seus herdeiros teriam direito sobre seus bens. Caso contrário, seus bens seriam confiscados e os herdeiros perderiam a cidadania romana. Então, logo foi absolvido, Galho cometeu suicídio. Não existe um registro do motivo, mas é provável que o paranoico Nero tenha voltado atrás em sua decisão de absolvê-lo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje sobre a história desse personagem bíblico Galho, que foi importante principalmente na história de Paulo. Então eu fico por aqui. No próximo vídeo tratarei sobre Gamaliel, esse eu já lembro um pouco da história. No vídeo passado eu tratei sobre Gaio do Vidente, eu vou deixar aqui no final. Valeu!